Boa sorte, divirta-se, não morra, estrelado por Sam Rockwell, é muito mais do que um filme divertido. E tem, dentro dele, duas versões acontecendo ao mesmo tempo. Só entendendo isso, você realmente entende o final. Eu reassisti, ouvi entrevistas do diretor Gore Verbinski, do roteirista Matthew Robinson e fiz a análise do roteiro, pois o fato que ninguém nota é o que explica tudo. E até o fim desse vídeo curto, eu vou te entregar Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra, explicado, incluindo o final. O tema do filme é degeneração. Por exemplo, o homem do futuro parece um mendigo doido. E onde ele recruta seus ajudantes? Num centro militar? Não, num restaurante barato. E as pessoas estão se degenerando numa dependência tal do celular que vão cedendo o comando de suas vidas para a IA, a inteligência artificial. E é numa criação de IA que o roteirista pôs a chave para você entender essa história. Pois em certo momento surge, no meio da rua, um gato gigante. Quando você pensar nesse filme, lembre desse gato. Ele é feito de partes de animais diferentes. E o filme é feito de partes de filmes diferentes. De 2 filmes diferentes. Vamos chamá-los de versão 1 e versão 2. Me acompanha, que vai ficar fácil. A versão 1 se passa no mundo real. A versão 2 se passa numa simulação. Guarde isso. Versão 1, real. Versão 2, simulação. Então, vamos à versão que se passa no mundo real. Conta a história de um menino que, num mundo dominado por uma IA opressora, vive isolado com a mãe. Porque ela sempre teve uma alergia que faz sangrar pelo nariz e sentir dores quando perto de celular ou Wi-Fi. Um dia, ele sai escondido e, sem querer, acaba chamando a atenção de um drone. E assim causa a morte da mãe. Esse menino, com essa culpa, cresce e volta no tempo com uma missão: instalar um pendrive no computador da tal IA, quando ainda está sendo criada, porque esse pendrive tem um programa do futuro que impediria a tal dominação. Bom, já tendo voltado no tempo e precisando de ajuda, ele recruta num restaurante pessoas de verdade. Não personagens de um jogo, mas gente mesmo. Por exemplo, um casal de professores cujo dia nós acompanhamos em detalhe. Detalhes que ninguém mais, além do casal, vem a saber. Aliás, outra dessas pessoas é ainda a jovenzinha mãe do homem do futuro, ainda antes dela descobrir que está grávida dele. Lembra? Ele voltou no tempo. Voltou para conter a IA opressora que no futuro mata sua mãe. E voltou para passar um tempo com a mãezinha ainda viva. Essa história tem algo, adivinha de que filmes? De Volta para o Futuro,
Exterminador do Futuro. Mas agora fica mais interessante, porque tem também a versão 2. Aqui, a história não se passa mais no mundo real, mas numa simulação. Ninguém, nem o Homem do Futuro, é de verdade. São todos personagens de uma simulação, de um jogo. No mundo virtual, que tem, por exemplo, o gato bizarro que nós já vimos. Pois bem, o filme que vemos no cinema ou em casa é uma colagem de coisas dessa versão 2 e de coisas da versão 1 que se passa no mundo real. E nisso, de ser uma colagem, esse filme é uma raridade, um experimento da sétima arte. Agora, a pergunta mais importante: por que fizeram um filme assim? Porque é o jeito como as inteligências artificiais funcionam. Elas também criam algo misturando coisas diferentes. E você tem o privilégio de viver numa fase crítica da evolução humana. A fase em que a vida do homem está incorporando a IA. Por isso, esse filme é tão atual. Foi feito para vivenciarmos esta mistura criativa que as IAs fazem o tempo todo. Aliás, o filme mistura também coisas de outros filmes. Tem até uma moça vestida de princesa da Disney. E é tocante que tenha um vestido assim de princesa justamente a mãe que o Homem do Futuro perdeu quando menino. Agora, o que eu vou falar nesse pouco que falta até o fim, você tem que ouvir. Mas antes, eu vou te pedir para deixar seu like. A ideia desse canal é te entregar de verdade o que os filmes querem dizer. Inscreva-se, porque os 5 vídeos feitos até agora são só o começo. Pois vamos para a explicação do final. De boa sorte, divirta-se, não morra. Salve na playlist de assistir mais tarde, se spoiler for problema. Vamos lá. O grupo consegue conectar o tal pendrive ao computador da IA. Só que não funciona. Porque a IA, mesmo naquele estágio, já estava preparada. Ela apenas finge que foi derrotada. Por quê? Para convencer o homem do futuro a não voltar mais no tempo, a sossegar ali, com aquela aparente vitória. A IA quer isso porque, se ele ficar ali, vai morrer, com essa facada que levou no coração. Mas ele não é fácil de enganar e sente o fingimento da inteligência artificial. Como? Bem, ele nunca tinha visto o Sol, porque no futuro apocalíptico do qual ele veio, não dá para ver o céu direito. Tudo que ele tem é a lembrança de um desenho que fez quando menino, usando as descrições que a mãe então dava. E, no final, ele conclui que o Sol, que inspirou esse desenho, o Sol das descrições da mãe, não pode ser o mesmo que está na frente dele. Ou seja, conclui que o Sol na frente dele é falso, que eles ainda estão dentro de uma simulação, que a IA ainda está no controle. E olha só,
O homem do futuro, a essa altura, já passou por 117 voltas no tempo, tendo fracassado 117 vezes seguidas. E ainda assim, ele não desiste. Aperta o botão da volta no tempo para o início da simulação no restaurante mais uma vez. E desta vez, com uma reviravolta. Por quê? Voltando ao restaurante, ele joga fora o pendrive, que afinal não derrotou a IA, e propõe outra solução. Uma que deixa claro o parentesco do filme com um romance clássico. Sabe qual é? Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Porque ambos se baseiam numa ideia. A de que nós, seres humanos, valorizamos tanto o conforto e o prazer que estamos dispostos a abrir mão da nossa liberdade. Pensa bem, é por conforto e prazer. No filme, vemos isso nas pessoas que, de tão viciadas nas tecnologias, vão cedendo o comando de suas vidas para a IA. E o homem do futuro entende que impedir as pessoas de usarem essas tecnologias é o modo que restou para derrotar essa IA. E para isso, ele sempre teve uma carta na manga. A alergia que a mãe dele sempre teve a celular e Wi-Fi. Então, voltando no tempo, estando na frente da ainda jovem mãe dele, ele diz: nós vamos transmitir ao mundo inteiro o que você tem. No roteiro também diz: vamos tirar a escolha deles. É o único jeito. A mocinha acaba de conhecê-lo e não sabe que ele é seu futuro filho. Aliás, em seguida, ele passa a comer a comida dela. Afinal, é o que o homem do futuro, ainda no ventre dela, também está fazendo. Depois, nosso viajante do tempo puxa sua jovem mãe pela mão. E nessa hora, vemos que ele sorri. No fundo, essa é a história do menino que quer a mãezinha de volta. E ela sorri também quando ele grita algumas palavras para chamar a atenção de todos. Ela sorri igualzinho a uma mãe que se sente constrangida pelos gritos do filho. Aliás, o romance que eu escrevi e que várias resenhas na Amazon chamam de intenso é focado justamente na relação mãe-filho. No caso, mãe-filha. Clique no comentário fixado e dê uma conferida. Vale a pena. Um abraço.